seja bem-vindo à aula sobre impulso e quantidade de movimento. Impulso e quantidade de movimento é uma outra grande área a respeito da cinética. Então você tem a cinética na sua forma básica é a segunda lei de Newton, depois tem na forma de trabalho e energia, e agora uma terceira forma que é impulso e quantidade de movimento. Então, antes de nós entrarmos no impulso e quantidade de movimento, vamos só fazer uma breve revisão. Lembram da cinemática? A cinemática nós trabalhávamos com deslocamento no tempo, não nos interessava massa, não tinha força externa, era só estudo da posição no espaço. Aí nós tínhamos lá as equações de base, que eram quem? Era a aceleração, a velocidade e a posição no tempo. Na verdade, nós só tínhamos uma equação para a posição, porque tanto a velocidade quanto a aceleração são a derivada primeira e segunda da posição. Tá? Além disso, na cinemática, nós verificamos que a gente poderia expressar a aceleração em termos de velocidade e deslocamento, ou em termos de velocidade e tempo, né? Sendo que essa segunda dava origem à equação de Torricelli. Enfim, essa é a cinemática. Nós agregamos a cinemática, a massa M, e aí começamos a ver os efeitos da ação externa sobre o sistema. Se o sistema não tem massa, ele é um ponto. Se é um ponto, não tem ação externa sobre o ponto. Mas agora ele tem massa, então o sistema externo age sobre essa massa, provocando uma variação na quantia de movimento dessa massa. Nós fizemos esse estudo e verificamos aqui que a nossa segunda grande equação é essa aqui, somatória de força externa provoca uma variação na quantidade de movimento do sistema. Isso aqui é exatamente a mesma coisa do que isso aqui, ó, mdv/dt ou ma, né? Ou mv/dv dx, ok? Fato é que isso aqui é a segunda lei de Newton, essa equação. Desse lado nós temos o meio externo, do lado direito nós temos o sistema. Quando o meio externo age sobre o sistema reage para cima do meio externo e também sofre uma mudança nas suas características internas, absorvendo quantidade de movimento ou perdendo quantidade de movimento, a depender do referencial. Ok, então essas aqui seriam as nossas bases iniciais para a gente chegar então no estudo do impulso e quantidade de movimento. Vamos adiante, nossa segunda transparência, parte aqui da segunda lei, que nós já acabamos de ver. Esse aqui é a nossa aceleração A, né? Também o mdv é o nosso dl, né? M vezes dv, massa vezes velocidade e quantidade de movimento. Então aqui está ele, ó, é o nosso dl. Tá, ok? No sistema aí chama-se quantidade de movimento. Do lado esquerdo, se eu pegar esse dt e passar multiplicando, eu tenho força vezes tempo, e aí isso aí é do lado do meio externo, né? Então, meio externo, eu chamo isso aí de impulso. Tá aqui, ó. Impulso é um diferencial de impulso. Por que diferencial? Porque é um diferencial de tempo. Aqui é um diferencial de quantidade de movimento. Por quê? Porque tem um diferencial de velocidade. Ok? Então, esse diferencial de impulso que o meio externo provoca sobre o sistema é dado por suas forças vezes o seu diferencial de tempo aplicado. Força vezes tempo. Então, Newton vezes segundo é unidade de impulso. E aqui, quilograma vezes metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento. Mas lá no frigir, né, lá no finalzinho das coisas, Newton vezes segundo é exatamente igual a quilograma metro por segundo. Todos são unidades de impulso e quantidade de movimento, né? É como trabalho e energia. Ambas se referem a Joule. Aqui, no caso, ambas se referem à quantidade de movimento, Newton segundo ou quilograma metro por segundo. Bom, voltando então para o equacionamento, eu tenho do lado do meio externo o impulso, aqui está ele, vamos descer um pouquinho. Então, F dt, eu posso integrar então esse impulso desde um tempo 1 até um tempo 2. Por quê? Porque eu estou pegando uma força, estou aplicando, aqui está o meu sistema, estou aplicando essa força
por um tempo 1 até um tempo 2, então é um intervalo. E eu vou tratar então de fazer essa integração. Do lado esquerdo, eu vou ter tipo impulso em 1, impulso em 2, impulso 2 menos impulso em 1. A gente não trabalha assim. Lembra disso lá no trabalho? Não tinha trabalho 2 menos trabalho 1. Nós fazíamos um delta trabalho, um trabalho de 1 a 2. Aqui também não vai ter impulso 2 menos impulso 1. Nós temos um delta impulso, ou seja, é uma fração de impulso que foi colocada ou retirada do sistema. Então nós vamos chamar simplesmente de impulso de 1 a 2, que é essa parcela aqui. Tá ok? Do lado direito, nós temos a força vezes o tempo. Nós não vamos integrar porque nós não conhecemos como se comporta essa força. É muito complexo o comportamento dela. Pode ser simples, uma força constante, mas pode também ser bem complexo, porque ela depende do tempo. Né? Então você tem aqui um sistema, né, no tempo 0, tempo 10 segundos, e a força parte aqui de um valor 0, sobe até um certo valor e depois decai até 0 novamente. Então, como é essa força F de t? Não sei. Então, vou deixar em função aqui da integral, tá bom? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós temos algumas intenções posteriores para deixar essa força dessa forma aí, tá ok? Aí, do lado direito, do lado do sistema, nós temos o ΔL, ou seja, integrou o dl aqui, ó, integrou o mdv. O dl é L2 menos L1, então vamos chamar de ΔL, é uma variação da quantidade de movimento. Do lado direito, a massa é constante, só sobra a integral de dv. Integral de dv é v mesmo, então fica v2 menos v1, aqui está, ó, mv2 menos mv1 é o ΔL. Então, fica bem claro que do lado do meio externo eu tenho um impulso, que é uma integral de força no tempo, e do lado do sistema eu tenho uma variação de quantidade de movimento, que é mv2 menos mv1. Ok? Vamos para a nossa próxima transparência. Aquela equação, então, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, tá, ainda falta, não, pulei demais, está aqui, vamos para a próxima, essa aqui. Então, nós fizemos aqui o D impulso, né? Fizemos o D impulso, que é o meio externo, e o DL, que é o sistema, é o ΔL. Acabamos de ver isso aqui, tá? O que acontece? Então, ao invés de eu falar de impulso ou de força do meio externo, melhor, ou de falar de força, eu vou falar de impulso. Então, lá na equação original, naquela equação de balanço, eu vou colocar o termo impulso. E do lado do sistema, ao invés de eu falar de ΔL, eu vou falar de quantidade de movimento, mv2 menos mv1. Então, quando eu uno essas duas partes aqui, novamente, agora analisadas, né? Lembra que nós partimos delas aqui atrás, ó. Nós dividimos aqui de um lado o impulso e de um lado o DL, o DL, né? Então, olha aqui, ó. Subir um pouquinho para nós verificarmos aqui, ó. Tá aqui, ó. Desse lado o impulso e desse lado o DL, tá? Agora nós vamos tornar a juntar o impulso com o DL para nós vermos a nossa equação final, tá? Então, juntando novamente os termos aqui, o impulso com o ΔL, nós temos essa equação, aonde isso aqui é o sistema no estado inicial, isso aqui é a ação externa do meio sobre o sistema, e isso é o sistema no estado final. Normalmente, tudo que se refere ao sistema nós deixamos do lado direito, né? Mas agora, para ficar um pouquinho mais deglutível, né? Mais palatável, mais fácil de se alimentar, né? Nós separamos aqui, colocamos aqui o estado inicial mais a perturbação externa igual ao estado final. Mas lembrando que isso aqui é do sistema, isso aqui é do sistema e isso aqui é do meio externo. Ok? Então, uma figura auxilia muito na compreensão. Tem aqui uma massa M se deslocando para a direita com quantidade de movimento mv. Veja que isso aqui é uma equação vetorial. Vetor, tá? Sobre essa massa mv, algum mecanismo externo, um braço articulável, a mão, uma raquete, enfim, algum meio externo aplicou sobre essa massa esse impulso. Como é esse impulso? Ora, não sei, né? Teria que integrar essa força aqui para você saber os detalhes. Então, nós só vamos deixar impulso.
E aí gerou uma situação final. Se você pegar esse vetor azul aqui, somar com esse vetor vermelho, olha aqui, ó, vetorzinho azul, vetorzinho vermelho, você obtém o vetor final mv2. Então, vetor inicial mais o vetor impulso igual ao vetor final. Soma de vetores, isso vale para 1D, para 2D, para 3D, ok? Então, ele é ampliável para qualquer dimensão do seu problema. Então, essa equação aqui é uma equação de base, como vocês tinham lá no trabalho energia, onde trabalho de 1 a 2 é igual a T2 menos T1, agora vocês têm aqui, ó, um paralelo. Tem também para o impulso quantidade de movimento, só que aqui nós vamos representar assim, em quantia de movimento inicial mais o impulso externo igual a quantia de movimento final, ok? Existe um motivo para isso, né? Aqui vocês lembram que nós tratamos isso aqui depois em forma de energia elástica, energia potencial gravitacional, né? Isso aqui é potencial elástico, potencial gravitacional, e também em termos de energia cinética. Então, devido a esse tratamento de energias, era melhor deixar assim, ó, nessa forma. Mas impulso, quantidade de movimento não vai ter essa forma, então nós vamos deixar a equação deste jeito aqui. Inicial, perturbação, igual, estado final. Ok? Então vamos adiante. Vamos lá. Aquela equação, esta equação aqui, essa equaçãozinha de modelo inicial, se for para uma força constante, olha só, aquele impulso lá, ó, de 1 a 2, se for uma F constante, eu posso integrar de 1 a 2, se a F for constante. Então, eu vou ter a força vezes T2 menos T1. Então, o impulso fica muito bem definido. É a força aplicada vezes o ΔT. Então, toda vez que tiver um problema com força constante e o intervalo de tempo, você tem que lembrar disso aqui. É o recurso que você tem para trabalhar, ok? É uma ferramenta a mais. Então, deixa anotado aí no seu caderno. Se eu tiver vários pontos materiais, aquela equação lá, ela se torna numa somatória, onde aqui, ó, é desde o primeiro ponto material até o enésimo ponto material. Aqui é desde o primeiro impulso até o enésimo impulso, cada partícula com seu possível impulso. Pode ser que só tenha uma em 10 partículas que receba impulso, tá? Então você coloca aqui somente o impulso daquela partícula. Do lado direito, o estado final do sistema, tá? Então também da primeira partícula até a enésima partícula. Então lembra que para um sistema de pontos materiais é só você ampliar a equação para 1 para n, tá? A somatória aqui da inicial mais a somatória de impulso é igual à somatória dos movimentos, quantidade de movimento final, ok? Então, isso aqui também fica implícito, você tem que lembrar desse contexto, assim como essa ferramenta aqui, essa ferramenta é por tua conta também, tá? É outro detalhezinho que você tem que ficar lembrando. Faça anotação. Se for vários itens, vários pontos, então eu vou fazer a somatória. Quando não há força externa, o que acontece? Aquela equação anterior, essa equação aqui de base, se não tem força externa, significa que não tem impulso externo. E aí, aquele termo impulso some e você pode utilizar que mv1 é igual a mv2. Se tiver duas partículas, de 1 a 2, 3, de 1 a 3, 4, de 1 a 4, assim por diante. Aqui também, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, quantas partículas tiver. Fato é que não tem impulso de 1 a 2 nesse problema, já que não existe força externa. Ok? Também sua responsabilidade ter isso em mente. Tá? Então, já vou citar um caso bem típico para isso. Né? Você tem lá dois barcos, um barquinho aqui, um barquinho aqui à direita, ambos estão aqui na água flutuando. Vamos tirar isso aqui mais para baixo. E tem um cabo ligando aqui os dois barcos, esse cabo. Aí, duas pessoas aqui, né? Uma pessoinha aqui, resolvem as duas puxar o cabo. Puxar o cabo. Se você pegar, olha que bacana, se você pegar o seu sistema como sendo ambos os barcos, esse é o teu sistema, tá? E dizer assim que as forças de atrito aqui com a água são aproximadamente zero, então, qual é o impulso externo? Vai haver movimento? Vai, elas vão se mover, quem está de fora está vendo os dois barcos se mover. Mas qual é o impulso externo? Zero, não tem impulso externo. E aí você vai ficar somente com isso aqui, ó. Somatória de mv1 igual
MV1 mais, aqui no caso, o barco A e B, tá? A e B. Então vai ficar, vamos colocar aqui, ó, MA, VA1 mais MB, VB1 é igual o estado final, depois deles terem dado o puxão, né? MA, VA2 mais MB, VB2, né? As massas, supondo as massas iguais, olha que bacana, isso aqui some, 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 tá? E você vai ter aqui, se você fizer deixa eu só ver aqui, as massas são iguais, M1, M2, massas iguais, então nós cortamos e detalhe, se isso aqui tivesse parado inicialmente, ambos parados, então VA igual a 0 e VB igual a 0 inicialmente. Isso aqui é em 1, isso aqui é em 1, né? Aí, se for em 0 em 1, então aqui vai zerar, você vai ficar com VA2 igual a menos VB2. Ou seja, o módulo das velocidades são iguais, a de A e de B, né? O que muda é o sentido. Um vai da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda. Tá ok? Então, vejam bem que você pode pensar assim, aqui tem força no cabo. Não, você passou a fronteira envolvendo ambas as embarcações. Então, isso aqui é uma força interna, não é considerado, ok? Mas se você desejasse fazer essa análise, agora só com um dos barcos, você passaria a fronteira aqui, cortaria e trabalharia só com essa parte do sistema. Agora sim, aparece uma força aqui. Some o barco B, tá? Some a velocidade B, massa B, some tudo. Mas vai permanecer tudo de A mais uma força F aqui de tração. Ok? Então aqui permaneceria o impulso na equação. Tá ok? Isso é importante porque vocês precisam fazer essa análise na hora de resolver um problema. Onde você vai passar a fronteira do teu problema, tá ok? Vamos adiante. Ok, então agora nós vamos trabalhar com choque. Até aqui nós estávamos montando as nossas equações de base, inclusive essa aqui é a nossa principal equação de base. Tirar isso aqui, né? E a partir dessa equação a gente agora vai analisar um caso típico de impulso e quantidade de movimento, que é choque. Então, vamos lá. O choque, ele tem dois modelinhos de choque. Só deixa eu ver aqui. Sim, choque central. O choque que nós vamos estudar é o central. Mas o que é o choque não central? Choque não central está aqui abaixo, tá? Já vamos mostrar ele aí. Aqui está ele. Então, o não central é quando a linha que passa pelo centro dos objetos não toca o ponto de choque. Então, você tem aqui um objeto 1, um objeto 2, com suas respectivas massas, uma M1, uma M2, mas ao unir as linhas do centro de massa desses objetos, ela não passa pelo ponto de impacto. Então, esse choque não é central. Nós não vamos abordar esse tipo de problema. Esse tipo de problema aqui acaba envolvendo rotação, tá? Nós temos mais graus de liberdade e nós não temos tempo para esse tipo de análise. É muito demorada, ok? Aqui teria conservação de energia não somente na questão translação, mas também na questão rotação. Quantidade de movimento de rotação, e não é o nosso caso aqui, tá? Então vamos voltar à nossa análise de choque central. Essa é a primeira questão. Então, o que nós temos aqui? Opa, só um pouquinho. Em uma colisão entre dois corpos que ocorre num intervalo de tempo muito pequeno, isso aí é choque, durante o qual os corpos exercem um sobre o outro forças relativamente grandes. Então aqui está um gráfico mostrando esse efeito aí. Vamos tentar ampliar um pouquinho o nosso gráfico. Não fica muito bom, melhor assim. Olha só. E desde o início do contato aqui em T1 até o final do contato em T2,
a força vai variando. Começou o contato, né? As superfícies vão se deformando, as forças vão aumentando, chega no ápice e aí começa a restituição, começa um empurrar o outro de volta agora, a restituir a energia, até eles deixarem de se tocar. Então veja, entre M aqui é onde atinge a força máxima. A partir dali, a força começa a decair. Então, mais ou menos assim, os objetos vêm, começam a colidir, vai até o máximo e começa a se afastar, aí deixa de se tocar novamente. Tá? É um início, um meio e um fim. Ok? Então, desde o início do contato até o ponto máximo, até essa força máxima, eu tenho a região de deformação. Parte da energia do sistema é armazenada dentro dos objetos na forma de deformação elástica. Tá? Depois, essa energia é restituída aqui nessa área R. Se for uma colisão totalmente plástica, esse gráfico vermelho ele cai bruscamente a zero aqui, não restitui nada. É duas bolotas de massa, né? Elas se encontram, digamos, essa aqui está parada, essa aqui vem, se encontra, agrupa nessa e elas vão juntas, elas não se separam mais. Então, essa seria uma restituição nula, né? Isso aqui desce a zero rapidinho, tá ok? Então, até o ponto máximo, nós temos a etapa de deformação e depois do ponto máximo, a etapa de restituição. Desde 1 até M é a nossa deformação, desde M até 2 é a nossa restituição. Sempre a deformação é maior ou no máximo igual à restituição, tá? Isso aqui é restituição, isso aqui é deformação. Por quê? Porque na deformação e durante a restituição ocorrem perdas de energia. Então, no máximo, for um material idealizado, elas vão ser iguais. Mas nunca você vai ter mais restituição do que deformação, tá ok? Ok, então essa aqui é a base do choque. Vamos ver agora o choque central. Então, o choque central. Ó. Primeira coisa, é necessário um sistema de coordenadas. Né? O eixo X faça coincidir com a linha central, a linha de choque. Tá? Faça coincidir para facilitar a sua vida. Então, aí você tem aqui uma massa M1 com sua velocidade, nesse caso aqui ela está coincidindo com a linha, uma massa M2 com sua velocidade V2, ok? Então, linha central contém o ponto de impacto, como nós já estudamos. Quando não contém, o choque não é central, ok? Ele é não central, tá bom? Então, só essas dicas iniciais, sistema de coordenadas e a linha central cruzando os centros de massa e passando pelo ponto de choque, de impacto. Ok? Então vamos agora para a nossa transparência, essa aqui. No choque central direto, tá? Nós vamos fazer, aliás, antes disso, nós vamos analisar o oblíquo. Então tem o direto, que ambas as velocidades, percebam aqui, tanto a V1 quanto a V2, são paralelas, ó, paralelas à linha central, tá bom? Então as duas são paralelas. Quando as duas são paralelas, nós já estamos no central direto. Central direto, as duas paralelas. Quando pelo menos uma delas, ou as duas, não forem paralelas, essa aqui, por exemplo, ó, ela não é paralela a essa aqui, né? Ou essa aqui está numa direção, essa aqui está em outra direção. Né? Essa V1 é paralela à linha central, mas a V2 não é. Então, quando acontece de pelo menos uma velocidade não ser paralela, nós estamos no choque central oblíquo. Como resolve esse problema? Simples. Você vai pegar a componente na direção de interesse. Veja aqui, ó, a V2, que era oblíqua. Você vai decompor ela na direção X. E agora você vai trabalhar como sendo um choque central direto, porém com a componente V2X. Tá? Então, você vai fazer o oblíquo virar um choque central direto e vai trabalhar como se fosse um choque central direto. Depois você vai ver os detalhes disso tudo. Só um pouquinho, vamos aumentar aqui um pouco
a nossa área de pintura aqui, ó. Vamos colocar aqui 1000. Redimensionar. Isso, agora deu para enxergar. Ok. Resolveu todo o problema, então, como central direto, com esse valor de V2x e esse valor de V1. Né? Todo o roteiro que vocês vão ver daqui a pouco, para a central direto, você vai executar com essa velocidade. No final do cálculo, você vai precisar retomar a velocidade final do objeto. Aqui, no caso, a nossa V2', é a velocidade pós-impacto. Então, você pega aqui o seu V2x', que é o que já veio lá do seu cálculo de central direto, né? Vai vir lá do cálculo. Então, vem lá do cálculo esse V2x'. Você agrupa ele com o V2y, que não sofreu alteração. É esse V2y aqui de cima, ó. Ele não sofreu alteração. Agrupa eles dois e você obtém, então, a tua velocidade final procurada para a tua massa 2, nesse caso, tá bom? O linha aqui significa o tempo. Sem linha é no tempo 0 e com linha é no tempo t, logo após o impacto, tá ok? Então, lembrem disso. Todo central oblíquo vai ser transformado num central direto, decompondo as velocidades na direção de colisão. E uma vez decompostas as velocidades na direção de colisão, vai lá para o central direto, que nós vamos ver já já, resolve ele, acha o V, no nosso caso aqui, ó, V2x', que é pós-impacto, vem aqui e une com o V2y, une com a parcela y, e obtém então o teu V2' final procurado. Ok? Então podemos avançar para como nós vamos determinar as velocidades pós-impacto. Nós conhecemos elas antes e queremos determiná-las após. Isso eu não falei até agora, mas é importante você ter isso em mente. Vamos deixar bem nítido aqui o que nós queremos, tá? Então, o que acontece? São duas massas, MA e MB. Conhecemos VA, conhecemos VB. Outra coisa, nós vamos trabalhar só num eixo. Então, quando é colocado assim, ó, está dizendo que essas velocidades são no eixo X. Agora, quando ela está inclinada, aí vocês vão ter que decompor, fazer, por exemplo, VBX e VBY. VBY não mexe, guarda até o final. VBX você trabalha aqui, digamos que fosse esse caso. E aí você vai trabalhando com ela. Mas aqui no nosso caso, todas as velocidades estão na linha central. Outra coisa, queremos determinar VA' pós-impacto e VB' pós-impacto. Quem são esses dois? Veja, temos dois valores, queremos saber esse e queremos saber esse. Então nós temos duas incógnitas. Para isso nós precisamos de duas equações. Tá? Isso é importante. Duas incógnitas, duas equações. Vamos lá. Primeira equação. Conservação da quantidade de movimento. Tá? Nós vamos pegar este caso, onde o VA é maior que VB, porque senão não tem choque, né? Para ter choque tem que ser tem que ter essa diferença, né? Que a VA seja maior que VB. Também estamos trabalhando na linha central e vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. Quando existe conservação de quantidade de movimento, significa que o impulso de 1 a 2 externo é zero. Então você fica lá com aquela equação que nós vimos há pouco, essa equação aqui, ó, quando não há forças externas, né, a somatória antes é igual à somatória depois. E aí você fica aqui, ó, somatória de mv1n, ou seja, n variando de A até B, são duas partículas, é igual à somatória de mv2n, n variando de A até B, são duas partículas. Mas a análise também é sobre a linha e, além disso, o estado após o impacto será definido pelo superíndice linha. Então, nós não vamos mais trabalhar com 1 e 2 para estado inicial, antes impacto, e 2 pós-impacto. Não. Vamos trabalhar assim, ó, sem linha antes do impacto, com linha depois do impacto. Tá? E aí fica assim, ó, MAVA mais MVVB igual a MAVA' mais MBVB'. Essa equação aqui é uma equação de base para choque.
central direto. Tá ok? Então, primeira equação de base definida. Nós já temos uma equação, falta outra. Vamos lá em busca da próxima. A próxima equação de base, ela vai ser obtida através da análise de impulso de restituição em cada uma das massas. Este impulso é mostrado no gráfico. Vamos puxar aqui o nosso gráfico. Nós vimos antes. Então, nós vamos fazer uma análise do que acontece em cada uma dessas partículas durante a deformação e durante a restituição. Tá? Essas áreas são áreas de força vezes tempo. Isso aqui vai dar impulso. Aqui também é impulso. Então, eu vou fazer uma razão de áreas aqui. E com essa razão de áreas, nós vamos determinar o chamado coeficiente de restituição. Tá bom? Então, aqui, ó. Este impulso é mostrado no gráfico, acabamos de ver, e é o gráfico da força versus o tempo. Tá? Então, para uma das massas, primeiro vamos pegar para a massa A. Massa A. Você pega ela tem essa quantidade de movimento inicial. Durante a colisão, até o meio da colisão, ó, de 1 a m, eu tenho o impulso de deformação. Tá? Então, se eu pegar o estado inicial mais esse impulso de deformação, eu chego no estado intermediário. Eu chamei aqui esse U de uma velocidade U que está tanto para a partícula A como para a partícula B. Ambas colidem, se movem um pouquinho junto e se separam. Então, é um estado intermediário. Tá bom? Então, eu posso montar aqui uma equação. MAVA mais integral de FT dt igual a MAU. Tá bom? Agora, durante a restituição, também para a partícula A, só a partícula A, eu pego esse estado aqui, estava lá na deformação, pego esse estado, mais um impulso agora de restituição, e eu tenho o estado final dela. Então, é outra equação. MAU mais integral de FT dt igual a MAVA'. Tá? E eu pego agora a razão dessas áreas e vou chamar de coeficiente de restituição. Perceba que em cima você tem a área de restituição e embaixo você tem a área de deformação. A gente sabe que sempre a restituição é menor do que a deformação, ou no máximo igual no caso de idealizados, tá bom? E essa razão aqui, esse E aqui vai ser tabelado por experimentos. Então você vai ter lá esfera de aço numa superfície de aço. Então vai te dar o E lá igual a tanto. Vidro com aço, vai te dar um E igual a tanto. Então cada par de material, não é cada material, tá? O coeficiente de restituição depende do par de materiais. E aí cada par de materiais você vai ter um tipo de coeficiente de restituição. E aí nós temos essa equaçãozinha bacana, mas ainda não é a equação final, porque nós não temos o controle sobre essas forças aqui aplicadas no sistema. Por fim, nós vamos pegar agora aquelas equações e montá-las. Olha lá, na deformação eu tenho o quê? Se eu isolar lá o impulso de deformação, eu vou ter o estado intermediário menos o estado final. E se eu isolar o impulso de restituição, eu vou ter o estado final menos o estado intermediário. Tá? Com essas duas aqui, eu pego essa integral aqui, aliás, essa aqui de restituição, divido pela deformação e vou ter essa equação. Tá bom? Então, essa equaçãozinha, ela foi obtida para a partícula A. Tá? Nós começamos com a partícula A. Se fizermos o mesmo procedimento para a partícula B, nós vamos obter essa equação aqui de baixo. Tá? Que nós chamamos de equação 2, aqui, equação 1 e equação 2. Com essas duas equações, eu quero agrupá-las, afinal de contas, o E não depende só do material de A, ele depende também de B. Então, nós vamos agrupá-las aqui utilizando uma regra matemática que diz o seguinte: se uma fração é igual a outra fração, a fração resultante da soma dos numeradores pela soma dos denominadores é igual às duas primeiras frações. Então, está aqui,
a soma dos numeradores, tá? Seria esses aqui, mais esses aqui, dividido pela soma dos denominadores, seria esses aqui de baixo, mais esses daqui, tá? Fazendo esse trabalho aí, o U acaba se simplificando e você fica aqui com o E dependendo das velocidades finais e das velocidades iniciais. E é um delta, né? É um delta de velocidade final sobre um delta de velocidade inicial. Só que se em cima é A menos B, embaixo é B menos A e vice-versa. Posso fazer B menos A em cima e embaixo B menos A? Não, embaixo tem que ser A menos B, sempre invertido, ok? Então, é um delta e você inverte embaixo, ok? Casos particulares. Então, essa aqui é a segunda equação procurada, ó. Nós já temos a primeira. Cadê a primeira? Está aqui, ó. Primeira equação com asterístico. E agora nós temos a segunda equação procurada. Já podemos resolver os problemas, desde que nós tenhamos o E, né? E o E é tabelado. Geralmente é fornecido para nós. Tá? Então, vamos fazer casos particulares agora. Esse E pode ter dois extremos, 0 ou 1. Tá? Se ele for 0, eu estou numa condição onde o choque é perfeitamente plástico. Não existe rebote. As massas ficam unidas após a colisão. É a bolota de massa que cai no chão, né? Ela vem, bate no chão e plá, se estatela no chão. Não deu rebote. É um choque totalmente plástico. Né? Duas bolotas de massa que colidem uma com a outra e acaba tendo uma mesma velocidade final. Também é um choque totalmente plástico. Nesses casos aí, você chega na conclusão de que VA' igual a VB', e aí então faz as devidas considerações. Você só tem uma simplificação, na verdade, dessa equação. Você põe 0 aqui, isso aqui multiplica por 0, fica VA' igual a VB', tá? Significando que os corpos se mantêm juntos. Para um choque perfeitamente elástico, eu tenho o E igual a 1, ou seja, toda a energia que foi para dentro dos objetos foi restituída. Então, aquele gráfico que nós vimos agora há pouco, deixa eu tentar voltar aqui nele. Ó, esse gráfico vai ter a área vermelha igual à área em laranja. Esse gráfico é simétrico, né? Sobe e desce com uma simetria, ok? Então, você vai ter toda a restituição, choque perfeitamente elástico. E aí você aplica naquela equação do E e obtém essa igualdade, que VA' menos VB' igual a VB menos A. E aí, utiliza essa igualdade em par com esta equação inicial aqui, ó, tá? Você tem as duas equações para trabalhar. Aqui, agora uma pequena demonstração, tá? Analisemos aqui, ó. Se o choque é perfeitamente elástico, só deixa eu ajustar aqui a tela, que está muito pequena aqui, tamanho, vamos ampliar um pouquinho aqui para baixo, para nós podermos navegar aqui, isso. Se o choque é perfeitamente elástico, significa que eu não tive perda de energia. A energia que ingressou no material, ela retornou do material para o movimento das massas, né? Então, olha só aonde que está esse segredinho. Percebam. Se você pegar a equação da conservação da quantidade de movimento, essa equação aqui, tá? Que é a equação lá de trás. É essa mesma aqui, ó, tá bom? Tu pega essa equação aí. Que separando aqui, tirando as massas, botando VA e VA' junto, eu só fiz um rearranjo. Eu obtenho essa equação 3, tá? E aí eu pego essa equação que foi obtida... VB menos VB... Ah, tá. Foi obtida daqui, ó. Choque perfeitamente elástico. Só juntei o VB com VB e o VA com VA. Tá aqui, ó. Só juntou eles, mas é a mesma equação. Então eu pego a 3 e a 4. Nesse formato. Multiplico esse termo por aquele termo. Multiplico esse termo da direita por aquele termo. Então vai ficar aqui, ó. VA vezes VA, VA quadrado. VA vezes menos VA', fica menos VA, VA'. E aqui também vai aparecer um mais VA, VA', vai simplificar. Então aqui vai ficar MA, VA ao quadrado, mais, aliás, menos MA,
V' ao quadrado. Então vai aparecer MAV ao quadrado e MA V' ao quadrado, esses dois termos. Do lado de lá a mesma coisa, vai aparecer o MB VB quadrado e o MB VB' ao quadrado. Aí separando, colocando sem linha para um lado e com linha para o outro e multiplicando tudo por meio, o que nós observamos? Conservação de energia cinética. Então, a energia cinética de A mais a energia cinética de B antes da colisão é igual à energia cinética de A mais a energia cinética de B pós-colisão. Tá ok? Então, quando você tem o E igual a 1, você está, na verdade, dizendo isso aqui, conservação de energia mecânica. Ah, mas posso usar essa equação? Cuidado, porque ambas as equações aqui têm esse efeito aqui, ó, dessa equação. Então, se você usar essas duas, você não pode usar aquela. Aí você vai estar tendo um sistema com mais equações e menos incógnitas. É um sistema indeterminado, né? Você vai ter N soluções. Né? É impossível você trabalhar com um sistema assim na engenharia. Né? Então, você não usa essa equação aqui, tá? Já que você está usando essa equação do E igual a 1, não precisa usar essa equação aqui, ok? Mas é ótimo porque aí você já sabe que você tem conservação de energia mecânica no caso do choque ser perfeitamente elástico, ok? Então seria isso, né? O próximo vídeo vai tratar de exemplos, exemplos aplicados aí não só aqui do impacto, mas também lá das quantidades de movimento, né? De conservação de quantidade de movimento e vão estudando, vão anotando. Essas equações de base são importantes, tá? Nesse nosso texto aqui, ó, nós tivemos quais equações de base? Vamos voltar, é bem simplinho, ó. Nossas equações de base aqui, ó. Essa aqui, do impulso quantidade de movimento, é a primeira. E dentro do choque nós tivemos essa, que também é conhecida de vocês, uma subequação, né? E agora essa última equação aqui do coeficiente de restituição, essas três. Ah, mas essas aqui, ó, né? Essas aqui, gente, isso aqui tudo bem, é uma equação de base, mas não é tão assim, né? Basta você interpretar, né? Olha, se a força é constante, então o impulso é força vezes o tempo e tal. Aqui é para N partículas, aqui é quando não tem impulso externo, enfim, é mais uma interpretação do que equação de base, propriamente dito, né? Equação de base é essa aqui, que nós já deduzimos, e essas duas aqui para o impacto, né? Esta e esta aqui, do E. Ok? Então, bons estudos, continue acompanhando os vídeos, faça a inscrição no canal, aí quando sai vídeo novo já chega o aviso para você e fica fácil de você ser avisado. Ó, o professor Gerson soltou um vídeo lá no canal, vou dar uma olhada no que é, tá bom? Forte abraço, nos encontramos, até mais.